Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre acessórios em um disjuntor. Como já falamos em outro vídeo, existe uma diferença entre aparelho disjuntor para aparelho ortodôntico removível. A sua ação, a sua ativação é diferente. Mas existem alguns casos onde nós podemos usar um disjuntor, um aparelho disjuntor, que é para abertura da RAF, quebra da sutura palatina, né? Numa situação de movimento dental-alveolar, ou seja, como se fosse um aparelho ortodôntico. Isso acontece muitas vezes quando o paciente é impaciente e nós precisamos usar um aparelho fixo na boca dele, né, para poder ter um resultado de correção do seu problema, que muitas vezes ele não utilizaria um aparelho removível, e muitas vezes é demonstrado isso, né? E também não é possível colocar um aparelho fixo. Nesses casos, nós podemos utilizar um disjuntor, seja o McNamara, o Virax, Borboleta, o Haas, ou qualquer um outro. Mas ele vai ser ativado de uma maneira semelhante ao aparelho removível, um quarto de volta uma vez por semana, ou alguma coisa semelhante a isso. Por quê? Assim nós teremos um movimento dentoalveolar num paciente que não usaria um aparelho removível. Essa ativação é lenta. Então, nós temos o processo de reabsorção e neoformação óssea gradativo. Aí sim, em muitas situações, nós poderemos usar um disjuntor, um aparelho disjuntor, com um acessório, por exemplo, uma mola para fechar diastemas. E conforme esse aparelho vai ser aberto, né, essa mola vai atuar fechando esse diastema. Não vai ser necessário a ativação das molas se elas forem cruzadas. E qualquer tipo de mola cruzada, porque conforme a abertura vai sendo feita, essa mola vai agindo no dente, fechando esse diastema. Mas há uma situação muito importante. Nunca, em hipótese alguma, podemos usar uma mola cruzada para diastema num disjuntor com ativação para abertura da RAF, para quebra óssea. Porque o objetivo não é o movimento alveolar desse aparelho. Seria uma ativação tão rápida a ponto de quebrar o osso. Não dá tempo de haver uma reabsorção, uma neoformação óssea. Em até 15 dias, esse osso já é aberto. Agora, imagina essa força numa mola para fechar diastema cruzada. Então, eu estou jogando uma força, em vez de uma ativação, um quarto de volta uma vez por semana, eu estou jogando nesse dente uma ativação, duas ativações de manhã e duas à noite, em média. Tem pessoas que usam 3, tem pessoas que usam menos, mas são diárias. Então é uma força grande demais para um movimento de um incisivo central, o que pode ocasionar a reabsorção radicular desse dente, uma lesão mais séria, né? Sem contar a dor que esse paciente vai sentir. Então, em hipótese alguma, pode ser utilizado um aparelho disjuntor, seja ele qual for, com molas cruzadas para fechar diastema. Então, vamos pensar numa situação daquele paciente que nós citamos que é um pouco rebelde ao utilizar o aparelho removível, e nós temos que usar um instrumento como esse, um aparelho disjuntor. Mas, lembrando, com ativação de um aparelho removível, um quarto de volta. Simplesmente vai ser cimentado na boca porque o paciente não colabora. Então, essa ativação sendo leve, uma vez por semana, um quarto de volta, não tem problema nenhum essa mola ser cruzada. Vamos pensar em molas para diastemas não cruzadas. Essas molas elas podem ser ativadas, mesmo o aparelho sendo cimentado na boca. Agora, como vamos ativar essas molas? Vamos pensar numa mola helicoidal. Uma mola helicoidal, nós temos a helicoide muito próxima do aparelho e temos o braço, que vai levar aquela curva por distal do incisivo para fechar o diastema.
A ativação é feita no braço, nunca na helicoide, em hipótese alguma. Por quê? A helicoide é nosso instrumento de flexibilidade da mola. Se nós deformarmos a helicoide, nós estamos tirando a força dessa flexibilidade da mola. Então, a ativação deve ser no longo braço da mola, sempre. Seja com um alicate tridente, que é o mais indicado, uma vez que ele está cimentado na boca, seja com um alicate, por exemplo, um 139, onde nós vamos fazer uma pequena dobra nesse braço, que é mais difícil, inclusive, com esse alicate. Podemos puxar um pouco a mola, deformando a mola sem uma agressão tão grande quanto um alicate. E a vantagem de ser uma mola helicoidal é que ela é mais flexível do que uma digital e mais fácil de ativar, uma vez que o aparelho está cimentado na boca. Então vamos pensar naquela situação que eu tirei a mola, puxei um pouquinho para a incisal do incisivo superior, né, onde ela está presa, para dar tensão para fechar o diastema. Se for uma mola digital e essa mola deformar para baixo, para fora do dente, muito difícil será para colocar essa mola no lugar, ela não vai. A helicoidal ela já tem uma certa flexibilidade que permite isso. E essa mola deve ser feita como? Com a helicoide para fora, né? Não voltada para a mucosa, mas para fora, que assim ela funciona também como como podemos dizer, um anteparo, uma proteção para que a mola fique no lugar. Ela não fica sendo expulsa da posição original dela. Então, são alguns detalhes de construção do aparelho. E gradativamente, né, nós podemos ativando essa mola para que esse diastema vá sendo reduzido, mesmo com a abertura do aparelho sendo contrária ao movimento, porque agora a mola não está cruzada. Nós temos que abrir o aparelho com expansor, ativação 1/4 de volta semanal, em média, ativação dento-alveolar. Então, nós estamos abrindo a arcada do paciente gradativamente, lentamente, né, com movimento dento-alveolar e ativando a mola para ela ficar em contato e em ação com os incisivos centrais. Se nós não ativarmos a mola, conforme estamos abrindo o aparelho, a mola está se afastando do dente. Então, gradativamente, essa mola deve ser ativada. Existem algumas situações onde nós precisamos fazer isso. Não é incomum. Então, é muito, para você técnico, é muito comum, às vezes, o dentista mandar um aparelho e falar, eu quero um disjuntor com uma mola assim, como eu acabei de descrever, né? E não pense você que o dentista não sabe o que está fazendo. Muitas vezes ele sabe, ele precisa desse aparelho para colocar num paciente que é rebelde, não utiliza o aparelho, ele precisa resolver o problema do paciente. Por outro lado, né, o colega dentista sabe que nessa situação é um acessório bem-vindo, é um aparelho bem-vindo, né? Aquele paciente que nós não conseguimos manter o aparelho, ele é rebelde, nós temos que colocar alguma coisa para resolver o problema, e muitas vezes não é possível colocar um aparelho fixo, que seria o ideal para a situação, né? Mas muitas vezes ele é bem-vindo. Um aparelho, um disjuntor, não com ativação de disjuntor, mas com movimento dento-alveolar. Então, o encapsulado dele, né, e vai permitir o aumento da dimensão vertical. Então, aí já não seria tão interessante um aparelho de Haas, mas o McNamara, borboleta, o Hirax também não, porque eles não têm cobertura oclusal. A cobertura oclusal é interessante, que aumenta a dimensão do vertical do paciente, tirando interferência dos incisivos com o antagonista e permitindo que a mola atue, que a abertura da arcada seja feita e as molas, caso necessário, nos dentes anteriores, sejam ativadas, sejam colocadas. Então, são situações que fogem à normalidade, mas que é bem possível e bem-vindas em algumas situações como estas. Um breve pensamento sobre os aparelhos e indicações que espero que seja de boa utilidade para todos. Um abraço a todos, até mais.